Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai resolver um exercício, tá, de transformação de ângulos, beleza? Então, o exercício da página 80, número 4. Fala assim, ó, escreva em segundos a medida de cada ângulo indicado. Então, vamos lá, ó, vamos pegar a canetinha aqui. Então, ó, o primeiro ângulo indicado aí, ó, é 120 graus e 18 minutos, ok? Tem um tracinho só. Então, a gente tem que transformar tudo para segundos. Então, a primeira coisa que a gente faz, transforma isso aqui, ó, para minutos, para a gente poder somar com isso que já tem. Então, 120 graus, para a gente transformar para minuto, o que a gente tinha que fazer? Multiplicar por 60, certo? Então, a gente vai fazer vezes 60. 120 vezes 60, vamos fazer aqui, ó. 120 vezes 60 vai dar 0, 0, 0. 0, 6 vezes 2 dá 12, sobe 1. 6 vezes 1 dá 6, mais 1, 7. Então, deu 7.200, ok? Minutos. A gente transformou de 120 graus em minutos. Agora a gente pode somar com esses 18. Então vai ficar 7.218 minutos. Transformar isso aqui para segundos, é só a gente multiplicar de novo por 60. Vamos fazer? Ó, 7.218 vezes 60. Vai ficar 0, 0, 0, 0. 6 vezes 8 dá 48. 6 1 dá 6, mais 4 dá 10, sobe 1. 6 vezes 2 dá 12, mais 1 dá 13, sobe 1. 6 vezes 7, 42, mais 1, 43. Então ficou 0, 8, 0, 3, 3, 4. Então deu 433.080 segundos. Beleza? Então a gente transformou aqui. Ok? Tranquilo, né? Próximo ângulo é 63 graus e 40 minutos. Mesma coisa. Vou fazer 63, vou multiplicar por 60 para transformar em minutos. Eu já fiz a continha aqui para agilizar. Deu 3.780 minutos. Agora eu somo com os 40 que a gente já tem. Certo? Ele está em minutos? Ah, não, é segundos, né? 40 segundos. Então já tem que transformar isso aqui para segundos. Então eu multiplico de novo por 60. Então vai ficar 3.780 vezes 60. Eu já fiz também, deu 226.800. Eu já tenho 40 segundos, então é só somar com 40. Então ficou 2.226.840 segundos. Beleza? Tranquilo, né? Agora aqui, ó, 87, 25 minutos e 54 segundos. Primeiro, 87 transforma para minuto. Aí eu vou somar com isso aqui e depois transformar em segundos e somar com isso aqui. Beleza? 87 vezes 60 vai dar 5.220. Depois eu somo com 25, né? Então deu 5.245 vezes 60, né? Vai dar, isso aqui está em minutos. Então, vezes 60 vai dar 314.700 segundos. Eu já tenho 54, ficou 3.314.754 segundos. Beleza? Agora a gente tem 70 graus, 12 minutos e 30 segundos. Mesma coisa, eu transformo isso aqui para minuto. Então ficou 70 vezes 60, que deu 4.200 minutos. Eu somo com 12 minutos, que eu já tenho, então 4.212. Multiplico por 60 para transformar em segundos, então deu 252.720 segundos. E eu somo com 30, então deu 252.750 segundos. E por último, 21 graus, 37 minutos e 9 segundos. 21 vezes 60 vai dar 1.260 minutos. Soma com 37, deu 1.297 minutos. Vezes 60 vai dar 77.820 segundos. Eu já tenho 9 segundos, então ficou 77.829 segundos.
Beleza, galera? Esse aí foi o nosso exercício de hoje, beleza? Não vou deixar a tarefa para casa hoje. Essa aí foi a nossa aula, espero que tenham gostado. E até a próxima aula. Valeu! Hello, sétimo ano, tudo bem com vocês? A gente vai começar o nosso quarto bimestre, primeira aula do quarto bimestre. Perdão, primeira aula de artes do nosso quarto bimestre. Mesmo esqueminha do bimestre anterior, serão 3 atividades: arte naif, cultura popular brasileira, e uma revisão sobre a arte naif e a cultura popular brasileira. Cada atividade dessa vai valer 3 pontos, somando ao final 9 pontos. As pessoas que entregarem as atividades dentro do prazo ganham mais um ponto, que somam no final 10 pontos. Cada atividade dessa, que forem postadas fora do prazo, elas vão valer apenas 1,5 ponto. Então, como vocês percebem, se você entregar todas as atividades atrasadas, você consegue alcançar uma média de 4,5 pontos. Então, nós vamos fazer uma atividade extra, que vai ser uma live, onde a gente vai fazer alguns exercícios, tá ok? Essa live extra vai valer 2 pontos, o que vai fazer com que você possa alcançar a média no mínimo, a média mínima, que é de 6 pontos. Porém, se você passar todas as atividades dentro do prazo, tá tudo ok, fechou nos 10 pontos. Então, vamos lá. Vamos começar aí com o nosso primeiro, que é a arte naif. As principais características da arte naif, que nós já vimos, se eu não me engano, no segundo bimestre a gente falou um pouquinho sobre a arte naif, e agora a gente vai aprofundar um pouco mais. A obra de Rousseau, esta obra aqui, Rousseau, ela é considerada uma obra naif. A gente vai ver aqui alguns pontos importantes, algumas características dessa modalidade, e nós vamos analisar cada uma delas. Primeiramente, a arte naif, ela apresenta uma ausência de técnica, uma ausência de técnicas usuais de representação. Geralmente, para fazer uma pintura, existem algumas técnicas que têm que ser observadas. A arte naif, ela não possui essa técnica. O artista ele é livre para pintar da forma como ele achar melhor. Não existe também um rigor na utilização de proporção. O artista ele pode, por exemplo, fazer na arte naif, é permitido que se faça obras de proporções não naturais. A utilização de cores, ela é bastante alegre e bastante emotiva para trazer essa emoção. A arte naif, ela é colorida, ela tem essa expressão alegre. O emprego de modos expressivos autênticos, simples e originais e ingênuos. Você não vai ver na arte naif uma obra perfeita, uma casa perfeita. Aqui, por exemplo, olha, as nuvens, elas não estão perfeitamente alinhadas. Se a gente está falando nessa questão da proporção, se a gente observar o desenho do meio, o homem, ele está bem maior do que a ponte que está lá atrás. Então, não existe essa questão da proporção. Um modo de composição plena e rudimentar, vendo que é bastante, é a expressão. A arte naif é literalmente a expressão do artista. Ele não tem que se preocupar com técnica, ele não tem que se preocupar com o tamanho, ele não tem que se preocupar se está bonito ou se não está bonito. Ele é uma obra totalmente inspirada no que o autor quer fazer. Geralmente, inspirada no dia a dia dos artistas. A perspectiva. A perspectiva ela é uma técnica utilizada principalmente na arquitetura e na engenharia. E na arte, ela também começa a ser usada. Ela foi desenvolvida por artistas
no final da Idade Média. Um que usou bastante no Renascimento, que a gente já falou também sobre ele, foi o Leonardo da Vinci. É um método de representação do objeto que utiliza um ponto, denominado ponto de fuga, do qual a perspectiva aparece convergir, criando aí uma ilusão de profundidade. Por exemplo, essa casa aqui. Quando a gente olha, parece que é uma casa que está na esquina de um local, certo? Porém, é um desenho feito num papel reto, num plano. Mas quando a gente olha, a gente tem essa impressão, a gente consegue ver os dois lados da rua. Isso é a perspectiva. A gente olha para o objeto e consegue perceber essa profundidade. Então, galera, a história da arte naif, falando um pouquinho sobre como que ela surgiu, como surgiu essa arte. A história da arte naif, ela está entrelaçada, digamos assim, com o chamado Salão dos Independentes de Paris. Foi nessa exposição onde o Henri Rousseau, aquela primeira obra que eu mostrei para vocês é dele, Henri Rousseau, esse rapazinho, esse senhor que está aqui. Ele se tornou conhecido e foi considerado uma pessoa à frente do seu tempo. E depois, um alemão, ele organizou a primeira exposição em Paris da arte naif. Posteriormente, o Museu de Arte Moderna de Paris, ele dedicou uma das suas salas exclusivamente às obras do movimento naif. No século XX, a arte naif se desenvolveu na América e principalmente nos países norte-americanos, onde essa artista, a senhorita Anna Marie Hobson, ela ficou conhecida e teve ali nos anos 80 a sua produção descoberta por um colecionador. Essa é uma das obras mais famosas dela. A partir daí, a arte naif começou a despertar interesse e generalizou em alguns artistas consagrados, principalmente no Brasil. A arte naif brasileira também se destacou e tem representatividade, e alguns nomes são bastante famosos, como Chico da Silva, Djanira, Cardozinho, José Antônio da Silva e Lourdes de Deus. Cada uma dessas pessoas, desses artistas, são artistas brasileiros. Procurei representar nas suas obras. Essas são obras brasileiras, de artistas brasileiros, consagrados e conhecidos internacionalmente até. A atividade está lá na página 90. O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de cola e alguns recortes de jornais, de revistas, onde vocês vão produzir a sua própria arte naif dentro desse quadro. Deixa eu mostrar para vocês o que vocês podem produzir. Lógico que fica a critério de cada um de vocês. Vocês podem produzir uma obra. Essa daqui, essa primeira. Uma mulher, algumas mãos atrás, um círculo redondo. Vocês podem reproduzir algo desse sentido. Essa outra aqui, uma mulher também, uma artista, algumas flores na cabeça, um desenho, uma borboleta que tampou os olhos dela e ela está cercada de borboletas. Essa outra aqui são vários artistas que colocaram juntos, olha, tirando foto. Tem a Lady Di aqui embaixo, esqueci o nome desse rapazinho, que vocês podem pegar também como referência. Essa daqui,
colocou várias pessoas, algumas frases e montou essa obra. Vocês podem fazer desse jeito, recortar algumas figuras e montar uma outra figura dentro daquele quadro, ou, se vocês preferirem, vocês podem usar pedaços de papéis coloridos para colorir uma obra. Aqui, por exemplo, a gente tem esse cupcake, onde foi o copinho do cupcake foi feito com tiras de jornais, de revistas, e ele foi enfeitado aí com pedaços de jornais. Uma cesta de fruta também, onde ela colocou um fundo com os recortes de jornais, a cesta feita com papel azul e as frutas representadas aí com algumas cores. Tem essa outra aqui que são frutas também, onde se recortou o papel e para dar o colorido na atividade, nas frutas. E aqui uma coruja. Qualquer uma dessas duas obras que vocês ficarem mais à vontade, vocês podem fazer. E vocês vão fazer e montar lá naquele quadro amarelo, esse quadro da página 90. Qualquer uma das duas. Ou uma obra através de recortes que vocês gostarem, ou uma pintura, digamos assim, com pedaços de papéis coloridos. Depois que você terminar de fazer a sua obra, você vai tirar uma foto, ir lá no Classroom e postar dentro da Arte na IF. Artes, quarto bimestre, Arte na IF, ok? Vocês vão montar a sua atividade, tirar uma foto e postar. Qualquer dúvida, galera, vocês podem, a gente tem live na terça-feira, a gente pode conversar na live, ou quem precisar conversar comigo, pode me procurar no telefone, ok? Beijos para vocês e até a próxima aula. Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós temos aula de redação, a nossa primeira aula aí do quarto bimestre. Estaremos utilizando o livro 4, tá? O módulo 4. E iniciaremos hoje com denotação e conotação. Para isso eu vou precisar que vocês abram aí o livro de vocês, página 11, tá? Onde tem-se aí denotação e conotação. Deixa eu pegar só um lapisinho aqui, pronto. Vamos lá, vou explicando os exercícios. E no meio dos exercícios, entre os exercícios, as explicações, nós estaremos aí explorando a questão da denotação e da conotação, ou linguagem conotativa ou denotativa. Olha só, as palavras, por serem dinâmicas, podem adquirir diversos sentidos de acordo com o contexto que estão sendo empregados. Então, às vezes, uma palavra tem um significado num contexto e em outro contexto ela pode apresentar um outro significado. Então, ela possui, né, esse dinamismo, essa movimentação, essa transformação. Releia o trecho a seguir e responda as questões. E acreditam que deveríamos acender fogueiras no coração quando o Jurutaí dentro de nós se cala. Qual é o sentido das expressões em destaque? Acender fogueiras, Jurutaí dentro de Jurutaí dentro de nós se cala. Então, você vai falar qual que é o sentido dessas expressões. Ai, como que eu vou saber? Você vai analisar. Não tenho dúvida, dá uma pesquisada. Né? B. Levando em consideração as ideias presentes no texto, qual o sentido que cada frase adquire? Então, aqui você vai falar sobre a frase em si, sobre o sentido de cada frase, diferente da letra A, que era a expressão sozinha. 2. Leia as frases a seguir.
Murilo acendeu as velas. 2. Gisele calou-se diante dos últimos acontecimentos. Olha só, os termos em destaque apresentam o mesmo sentido do que está na frase da lenda. Explique. Quando se diz Murilo acendeu as velas, Gisele calou-se diante dos últimos acontecimentos, eles têm o mesmo sentido que estão na lenda, na frase da lenda? Sim ou não? E aí você vai explicar. Então, olha só. Daqui nós temos aqui a conceituação de denotação e conotação. O que é uma denotação? O que é linguagem denotativa? É uma expressão, é quando uma palavra, uma expressão, ela apresenta, né, na maioria das vezes, um sentido literal, né? E aí o livro traz aqui a palavra dicionarizado, ou seja, o sentido que aparece daquela palavra, daquela expressão, ela é o literal, ou seja, é o que está lá no dicionário. Isso é denotação. A conotação, ou linguagem conotativa, é quando a palavra ela expressa diversos sentidos e muitas das vezes até diferentes do que está no dicionário. Então, vamos pensar ali em linguagens conotativas, né? Quando o pessoal fala assim, vamos usar esse exemplo, né? Fulano me convidou para uma resenha, né? O pessoal, os adolescentes principalmente, adoram falar isso. Essa resenha não é um gênero textual, que se você for lá no dicionário e olhar, você vai ver que resenha é um gênero textual, um tipo de texto. Mas nesse sentido que eu falei, fulano me convidou para uma resenha, significa que ele me convidou para uma reunião, para uma festinha, para um jantar, né? Para algo informal. Então isso é uma linguagem o quê? Conotativa. 3. Agora leia os trechos das músicas a seguir. Vi o cego dando nó cego na cobra. Vi cego preso na gaiola da visão. C. Depois o fim da guerra cantando pela paz. B. Ó meu Deus, serei seu guia na terra. Na guerra ou no sossego, sua beleza é o cais. E agora que vem aqui, notem que nós temos palavras aqui que estão o quê? Em destaque. Aí na letra A fala o seguinte, observe os termos em destaque nos versos do trecho A. Identifique qual deles foi empregado nos sentidos denotativo e conotativo. Então você vai voltar lá e vai o quê? Vai identificar qual está no sentido literal, no sentido do dicionário, e qual está no sentido, qual estabelece outros sentidos, qual apresenta outros sentidos, que aí é na linguagem conotativa. B. Nos versos dos trechos B e C foi destacado o termo guerra. Identifique em qual dos trechos essa palavra foi empregada com sentido conotativo. Em seguida, explique em que consiste o sentido expresso nesse emprego. Então, no B e no C, nós temos aí guerra, o termo guerra. Só que aí um deles, a palavra não foi colocada com sentido literal, mas sim no sentido conotativo. Assim que você fizer essa identificação, você vai explicar qual é esse sentido da palavra guerra nesse período. 4. Leia as manchetes de jornal, identifique qual é o sentido do termo em destaque e escreva qual deles é denotativo e qual é conotativo. Então, letra A. Gripe põe 2 cidades do Rio Grande do Sul em emergência. 2. Tartaruga marinha põe 130 ovos na praia do Pererê Açu, litoral norte paulista. Então, aí nós temos o verbo põe, só que um é denotativo e o outro é conotativo. Então, um é do sentido literal e o outro, né, tem essa amplitude aí de sentido. E você vai fazer essa identificação, tá? E vai escrever qual que é o sentido também. 5. Leia a tirinha a seguir. Pô, Mica Leoa, quebra o meu galho. Obrigado, viu? Na tirinha, a expressão quebrar o galho apresenta 2 efeitos de sentido, um conotativo e um denotativo. Explique quais são eles.
Então, quebrar galho é literalmente você ir lá e quebrar o galho, ou é você cuidar de alguma coisa, você ajudar alguém? B. Que efeito de sentido os dois significados dessa expressão provocam na tirinha? Então, qual que é o efeito de sentido, né? Deu graça, foi irônico, foi engraçado, como foi da graça, foi triste? Qual que foi esse efeito de sentido? Que teve uma mudança aí de sentido, e isso em virtude da interpretação aí feita pela expressão quebra o meu galho, tá? E aí, meninos, só passar um recado aqui para vocês. Seguindo essa atividade aqui, tem aqui produção escrita, lenda. Esta atividade nós estaremos fazendo ela durante a nossa live dessa semana, tá bom? Então, fiquem atentos aí, né? Hoje é quarta-feira, então nós estaremos fazendo essa atividade amanhã, tá? No dia 22. Então, por isso que ela não ficou para casa, que nós faremos juntos durante a live. Opa, tá? E aí, para casa, deixa eu só aumentar aqui. Ficou responder os exercícios, página 11 e 12, foram esses da linguagem conotativa. E amanhã estaremos fazendo essa produção escrita sobre lenda, tá bom? Beijo pra vocês, uma ótima semana. Qualquer coisa, eu estou por aqui. Tenham um ótimo dia e até a próxima aula. Tchau, tchau.